Se o seu filho tem entre 1 ano e 3 anos e meio, talvez você esteja passando pela fase da mini adolescência. Essa fase é muito temida por nós pais, por ser considerada a fase da mini adolescência. E o que significa essa mini adolescência? Essa fase em que a criança está compreendendo o corpo dela e ela tem a autonomia dela. Tem crianças que também ali entre 1 e 3 anos e meio estão pela fase do desfraude, entrando na creche, então entrando na escolinha, muitas vezes ficou com a mãe, com o pai, todo esse tempo, esse período em casa, entra na escola, é uma rotina nova, são pessoas diferentes, mais desafiador para essa criança, vai ficar longe da mãe. Às vezes ela pode também estar ganhando um irmão. Assim, é uma fase meio crítica aí do desenvolvimento humano. E agora me diz se já aconteceu aí na tua casa. Teu filho sempre comeu brócolis, sempre adorou, sempre comeu cenourinha. E aí do nada, simplesmente para de gostar, não quer mais comer. Normalmente ali na hora da refeição, essa criança pode ou não fazer muitas birras. Mas tudo isso é super característico dessa mini adolescência. É natural que mais ou menos ali por volta depois de 1 aninho de idade, eles tendem a comer menos. Isso é natural da fisiologia da criança, então cada fase a fisiologia também vai mudando. Porque claro que nós como mães a gente já fica aflita, não quer comer, a gente já fica nervosa. A primeira coisa que a gente tem que ter super em mente é que o seu filho nem sempre precisa comer tanto quanto você acha que ele precisa comer. E isso é algo legal também de conversar na escolinha. E aí rapidamente eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa semana mesmo a Cecília acho que teve uns 2 dias que ela não quis comer nada na escola. O café da manhã eu sempre preparo pra ela em casa, então ela já vai pra escola, né, de cafezinho tomado. E aí no final do dia eu fui buscar ela e a prof estava apavorada porque ela não tinha comido nada. Aí eu falei, tudo bem, fomos pra casa, não dei muita ênfase no assunto, disse, filha, você não tava com fome? Ela, não, mãe, não tava, a comida tava ruim e tal. Tranquilo. No outro dia, a mesma coisa. A prof tô muito nervosa porque ela não tá comendo, não comeu nada no lanchinho, daí só comeu 2 pedacinhos de maçã, mas ela não comeu no almoço. Eu mandei um WhatsApp pra professora e disse que ela podia ficar tranquila. Se ela quisesse comentar sobre esse tipo de assunto, que a Cecília não comeu, algo nesse sentido, que não falasse na frente da Cecília. Muitas vezes a criança pode estar querendo chamar atenção. E aí ela usa a comida pra chamar atenção. Os adultos começam a conversar sobre isso na frente da criança, fazendo, nossa, como se fosse a pior coisa do mundo. A criança entende que tá dando certo, então ela vai tentar sempre ficar sem comer. O que a gente tem que lembrar é que comer é uma necessidade fisiológica de todo mundo. Então, quando a criança sentir fome de verdade, ela vai ter que comer. E o segundo ponto, quando a criança não está querendo comer, é a gente manter-se equilibrado. Eu sei que é difícil, a gente fica nervosa, os avós ficam nervosos, mas é muito importante a gente manter o equilíbrio nesses momentos. Toda vez que a criança não comer e ela perceber que tu fica transtornada, desnorteada, a criança tende a fazer aquilo sempre. Porque daí, nesse momento, a gente vai estar reforçando esse comportamento negativo. E às vezes pode ser, como eu falei anteriormente, que essa criança esteja só querendo chamar atenção. E às vezes pode ser que a criança, né, ela esteja passando por uma fase que ela esteja enfrentando dificuldades. Pode ser que esteja ganhando um irmão, pode ser que mudou de casa ou mudou de escolinha, passando por várias situações que é o que a gente chama nesse período de adolescência. E aí ele usa a comida para poder chamar atenção. E fingir normalidade, mesmo que você esteja a ponto de arrancar os cabelos. O filho não comeu super bem quanto tu gostaria que ele tivesse comido naquela refeição. Fica tranquila, sabe? Disfarça. Se tu tiver muita vontade de chorar, vai pro teu quarto, vai pro banheiro, chora lá sozinha, mas não deixa a criança perceber isso, que ela tá te fazendo sofrer, porque ela já tá passando por situações que ela mesma não tá entendendo. E aí, se ela estiver chorando, se ela estiver desesperada, ligando, nossa, não tá comendo, e agora o que eu faço? Ou se ela estiver na porta da escola, tendo esse assunto com a professora, dando super ênfase para isso, vai piorar a situação. Terceiro ponto, que a gente tem que entender que a refeição, ela não tem que ser chantageada, né? Não tem que ser uma moeda de troca. Então, quando o teu filho comer tudo, você não tem que dar parabéns, fazer uma festa porque ele comeu tudo. Assim como quando ele não comer, você não tem que chorar, se desesperar, porque comer é uma necessidade fisiológica. A criança precisa comer para se nutrir. E a quarta dica, mas não menos importante, é que se você está passando com isso aí na sua casa, por essa mini adolescência, não tenha guloseimas em casa. Aqui em casa eu comecei a liberar açúcar para Cecília ali depois dos 2 anos, mas não é aquela coisa assim, né? Agora o açúcar tá liberado, abre as porteiras e vamos lá. Não, tudo com equilíbrio. Mas se por acaso a tua criança tá passando por essa fase da mini adolescência, onde ela não tá querendo comer, é importantíssimo que tu não tenha biscoito, salgadinho e esses iogurtes super industrializados. Se teu filho tá
passando por essa fase e ele sabe que daqui a pouco tu vai te desesperar, ele vai te pedir uma bolacha e aí tu vai pensar, bom, melhor comer isso do que não comer nada, ele nunca vai querer comer a comida, ele sempre vai saber que daqui a pouco ele vai ter aquele salgadinho, ele vai ter aquele pirulito, a bala. Isso vira um ciclo vicioso, né? A criança não come, você se desespera, daqui a pouco, 1, 2 horas, tu tá ali fazendo qualquer outra coisa, a criança diz, mãe, posso comer uma bolacha, posso comer um salgadinho? E aí tu deixa a criança ir lá e comer. Acontece que, daqui a pouco, é uma criança que só passa comendo porcaria. Precisa, sabe, segurar as rédeas aí na hora que a criança não come, a gente não se desesperar, porque aos poucos isso vai passando. Aí se acontecer o contrário, daqui a pouco lá na frente, a sua criança sim, pode ser uma criança que passe por seletividade alimentar, e aí é muito mais complexo. Outra coisa que é muito importante, caso você não esteja sabendo como lidar nesse momento, é interessante que você fale com um pediatra, é interessante que você consulte uma nutricionista infantil para ela poder te orientar também de como fazer, ideias, sugestões. Aqui no meu canal eu tenho dado bastante sugestões de como fazer pratinhos diferentes para a criança também ter interesse. Isso pode ajudar bastante nessa fase. E até porque, como eu falei anteriormente, às vezes a criança está querendo chamar atenção. E se tu fizer um pratinho colorido, pedir ajuda, deixar a criança participar, isso também vai ajudar muito, porque vai criar conexão entre vocês. Me conta aqui nos comentários se tu tá passando por essa mini adolescência e como tá sendo aí na tua casa. Muito obrigada pela companhia de vocês, um super beijo e até o próximo vídeo.